Boa tarde, meus queridos. Professor Andrei aqui na área, a nossa oficina aqui de matemática. Prazer estar aqui novamente com vocês. Queria mandar um abraço aqui para todos. Pessoal aqui de Germânia, Pimenteiras, São João do Arraial, Hugo Napoleão, meu amigo Gabriel André. Então, sejam todos aqui muito bem-vindos. Então, gente, hoje nós iremos falar sobre polígonos e diagonais de um polígono, que é um temazinho bastante relevante quando se trata aqui na parte da geometria plana, né? Nós vamos ver também a parte de soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos. Vamos fazer essa relação aí com diagonal, ângulo interno, ângulo externo, polígonos regulares, também nós vamos ver também com vocês aqui. Beleza? Bora lá, bora pra cima. Aí, Gabriel, muito bem. Então, gente, quando a gente fala aqui na parte aqui de polígonos, né? Nós temos que lembrar de alguns detalhezinhos aqui. Primeiro, né, em relação aos nomes, que um polígono, quando ele tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. Um polígono de 4 lados, quadrilátero. Polígono de 5 lados, pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono. 11, undecágono. 12, dodecágono. 15, pentadecágono. E o 20, icoságono. Então, gente, nós temos que saber o quê? A quantidade de lados, e pela quantidade de lados, nós temos que saber como que é chamado esse polígono. Beleza? Nós temos que saber como é que é chamado esse polígono. Porque tem questões que falam, sabendo que um decágono determine o número de diagonais, determine o ângulo interno desse um decágono regular. Então, nós temos a obrigação de saber, pela quantidade de lados, o nome desse polígono. Beleza? Aí, como é que a gente calcula o número de diagonais de um polígono? Qual é a formulazinha? N vezes N menos 3 dividido por 2. Onde esse N quer dizer o quê? O número de lados. Esse N é o número de lados. O número de lados. Aí tem alguns aí, né? Inclusive o Gabriel já falou aí também, que o único polígono que tem as suas diagonais iguais a 1, o número de lados, é o pentágono. Beleza? Aí, bora lá. Agora, a soma dos ângulos internos de um polígono, que fica SI, é igual a N menos 2 vezes 180. Aí, ó, onde N é igual ao quê? Ao número de lados, onde ele fala isso aqui, né? Por exemplo, professor, como é que é um polígono de 3 lados? Nós temos aqui, ó, o polígono de 3 lados é o triângulo, que é o polígono de 3 lados. Aí, professor, você disse que o único polígono que o número de lados é igual ao número de diagonais, quem é? Pentágono. O pentágono, nós temos aqui um pentágono,
fazendo aqui o esboço aqui do desenho. Aí nós temos o pentágono, né? E o pentágono, ele, logicamente, ele tem 5 lados e o único polígono que a quantidade de lados é igual à quantidade de diagonais. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, faltando só um aí, né? Que é esta daqui, 5. Então, nós temos o quê? Um pentágono, ele tem 5 lados e 5 diagonais. Agora, a soma dos ângulos externos de um polígono, qual é a formulazinha? É igual a 360 graus. Gente, independente de qual seja o polígono, sempre a soma dos ângulos externos dele é igual a 360. Aí, nas próximas semanas, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver os polígonos regulares. Sabe o que são polígonos regulares? São polígonos que têm todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. E tem como a gente calcular o ângulo interno, o ângulo externo desses polígonos aí. Que é dito regular, logicamente, porque todos os lados e todos os ângulos são iguais. Nós temos um triângulo, que ele é chamado um triângulo regular, que é o equilátero, que todos os lados são iguais. Qual é o quadrilátero regular? É o quadrado. Então, nós vamos também aprofundar essa parte aí destes polígonos. Então, para a gente começar a fazer questões aqui, polígono são figuras planas, logicamente. E para a gente poder também entrar na parte da geometria plana de áreas, né? Área de figuras planas. Então, tem alguns desses polígonos que são muito importantes. Triângulo, o quadrado, o hexágono, que é onde o trapézio, né? Que são tipos de quadrilátero. Onde o Enem gosta muito de brincar com essa parte aí de áreas de figuras planas. Beleza? Então, bora lá. Aqui é a primeira questão. Olha aí, inclusive a gente já até fez agora essa daqui não, que tem uma questãozinha que ele fala qual é o polígono onde o número de lados é igual ao número de diagonais. Bora lá, primeira questão. O número de diagonais de um polígono é o quê? Ele diz que é o dobro do número de quê? É o dobro do número de lados desse polígono, né? Quer saber o valor de N? Olha aí, onde D é igual ao dobro do número de lados. É isso que está dizendo aí na questão. Não é isso? O professor poderia fazer também por tentativa? Poderia. Mas, fazendo algebricamente, ele diz que o número de diagonais é o dobro do número de lados. Onde N, logicamente, é o número de lados. Qual é a fórmulazinha do número de diagonais? D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Essa aqui é a fórmula. Dá para fazer exatamente assim também, né, André? Aí, no lugar desse D, eu vou substituir por quem? Por 2N. Aí fica 2N é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Simplificando aqui, fica esse N, vai embora com esse N, fazendo os meios pelos extremos, fica N menos 3 é igual a 4 e o N é igual a 7.
Aí, se vocês observarem aí, ó, quando n for igual a 7, o número de diagonais é igual a 14. Então, onde que o número de diagonais é o dobro do número de lados, quem é esse polígono? Como que é chamado polígono de 7 lados? Como que é chamado esse polígono aí de 7 lados? Me digam aí. Heptágono. Então, eu sempre vou ficar perguntando o nome do polígono, porque tem várias questões que ele fala por onde? Pelo o nome do polígono. Outra, soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos. Vamos também fazer muitas questõezinhas com isso aí. Aí, ó, como é que fica aqui o nome? É heptágono. Que é o nome do polígono de 7 lados. Muito bem, Daniela. Agora, bora lá. Sendo o número de diagonais de um octógono, é o quíntuplo do número de lados de um polígono. Conclui-se que esse polígono é um triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono ou heptágono. Gente, vou dar 2 minutinhos para vocês aí na tela responderem a questão 2. O número de diagonais de um octógono. Professor, o que é um octógono? Que eu falei lá no comecinho da aula, que nós temos que saber o quê? Pelo nome, galera aí de Pimenteiro está dizendo que é um quadrilátero. Pelo nome do polígono, nós temos como saber o quê? O número de lados. O número de lados aqui é igual a 8. Aí, bora lá. Ele diz que o número de diagonais desse octógono é 5 vezes... 5 vezes por quê? Porque é o quíntuplo. É 5 vezes o quê? O número de lados de um polígono. E a gente está atrás desse quem? Desse bendito polígono. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir
no lugar do D, que é o número de diagonais, eu vou substituir por quem? Por 5n. Do jeito que a gente fez na questão anterior. Beleza? Ou, professor, não quero fazer assim não. Pois bora descobrir o número de diagonais de um octógono. Aí fica, como é que eu vou descobrir o número de diagonais de um octógono? O n igual a 8. Fica 8 vezes 8 menos 3 sobre 2. Aí fica 8 vezes 5, que dá 40, sobre 2, que fica 40 dividido por 2. O número de diagonais de um octógono é igual a quanto? A 10. 20, quer dizer, né? Agora, eu sei que o número de diagonais de um octógono é igual a quê? A 20. Agora ele deu um ponto que é o segredo da questão, né? Ele disse que o número de diagonais é 5 vezes o número de lados. Então, o que é que eu vou pegar? Vou pegar 5n e vou igualar a 20. Quanto é que vale o número de lados? 20 dividido por 5. O número de lados é igual a 4. Beleza? Então, como é chamado o polígono de 4 lados, é quadrilátero. A galera aí de Pimenteiras. Por quê? Bora lá, questão letra B. Questão 3. O número de diagonais de um polígono convexo de x lados é dado por. Então, ele me deu o quê? O número de diagonais é dado por isso aqui. Se o polígono tem o quê? 9 diagonais, ele quer saber o número de lados. Beleza? Então, qual é que é a fórmula do número de diagonais de um polígono? E ele disse que o polígono é de quê? É de x lados. E ele me deu quem? Ele me deu o número de diagonais dele. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa fórmulazinha que ele me deu aí, que na verdade é a mesma fórmula, ele só trocou esse n por um x e fez lá distributivo, né? Agora, André, como é que a gente faz? A gente não vai substituir o n aí por 9. Por quê? Porque esse 9, ele me diz o quê? É a quantidade de diagonais. Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar x ao quadrado menos 3x sobre 2 é igual a quantos aqui? A 9. Beleza? Porque ele é que vai me dizer a quantidade de diagonais. Exatamente, tipo uma equação. Agora, nós vamos fazer os meios
pelos extremos, que fica x ao quadrado menos 3x igual a 18. Passa o 18 para o primeiro membro. Fica x ao quadrado menos 3x menos 18 igual a 0. Agora, nós temos o quê? Uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau, pessoal aí de Pimenteiras, dá para tu resolver usando Bhaskara, dá para tu resolver usando soma e produto, do jeito que você achar melhor. Então, usando aqui o delta, lembrando lá do nosso primeiro semestre, que fica b ao quadrado menos 4ac. Aí fica o delta, fica menos 3 ao quadrado, que o b é menos 3, menos 4 vezes 1 vezes menos 18. Aí o delta é igual a 9 mais 4 vezes 18, 72, que é 81. Agora vamos descobrir o número de lados, que é o x. X fica menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Menos b. Menos b, com esse menos de lá, vai ficar mais. Vai ficar 3, mais ou menos 9, sobre 2. Para encontrar o número de lados, fica 12 dividido por 2, que é igual a 6. Aí o pessoal de Pimenteiras, professor, tinha como fazer de uma maneira mais prática, mais rápida? Também tinha. Como? Só se tu saísse o quê? Testando eles também aqui. Se tu testar aqui, ó, por exemplo, o x dá na tua equação por 6 e resolvendo o resultado der 9, que é a quantidade de diagonais, aí tu marcaria a correta. E, professor, tinha como usar a fórmula, resolver a equação do segundo grau sem ter que usar a Bhaskara? Também, que eu falei com vocês também, que é usando o quê? As relações de Dirac, que é a parte da soma e produto. Onde a soma é menos b sobre a, o produto é c sobre a. Então, dá para a gente fazer também usando soma e produto. Questão 4. E outra, esse polígono aqui, que é de 6 lados, chamado de hexágono. Questão 4. O total de diagonais de um eneágono. Então, ó, como eu já disse, várias e várias questões. Ele vai te dar o quê? O nome do polígono e você tem que saber a quantidade de lados, o número de lados. Beleza? Então, vamos lá, gente. Um eneágono, ele tem o quê? 9 lados. Olha aí, já fizeram aqui, né? Então, agora só é substituir, só é jogar na forma de quem? Do número de diagonais. O pessoal de Pimenteiras marcou o quê? Número de diagonais, n, vezes n menos 3 sobre 2. Bora substituir agora, né? Fica d é igual a 9 vezes 9 menos 3 sobre 2. Muito bem, Daniela. Aí fica 9 vezes 6 sobre 2. 9 vezes 6 dá 54. Dividido por 2 dá 27. Então,
9 vezes 6, 54. Divide por 2, 27. Então, o polígono, o eneágono, ele tem o quê? 27 diagonais. Pessoal aí de Pimenteiras, letra B. De bola. Questão 5. Olha, essa aqui já até respondendo já no comecinho da aula, que um objeto de decoração tem a forma de um pentágono regular. Pentágono regular. A diferença é que um pentágono, quando ele é regular, todos os lados são iguais, todos os ângulos internos e externos também são iguais. Apresentando todas as suas diagonais. Sabes que cada diagonal foi pintada de uma única cor, de uma cor diferente das demais. Então, qual é o número de cores diferentes que foram utilizadas na pintura de tais diagonais? Então, nessa questão, ele quer saber o quê? O número de diagonais desse pentágono. Porque tem como eu saber o quê? Quais as cores que eu vou utilizar nessas diagonais. E cada diagonal, ele vai pintando de uma cor. Então, no pentágono, todos nós sabemos que um pentágono, o número de lados é igual a 5. Então, fica D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Número de diagonais fica 5 vezes 5 menos 3 sobre 2, que fica 5 vezes 2 dividido por 2, que o número de diagonais é igual a 5. Então, como a gente falou lá no início da aula, o único polígono que o número de diagonais é igual ao número de lados, só é quem? O pentágono, com certeza aí, é a letra A. Então, são 5 cores para ele poder pintar. Questão 6. Olha aí. Nessa questão, diz assim, ó, um polígono regular, ele tem 20 diagonais. Beleza? 20 diagonais. Ele quer saber, regular é porque o quê? Todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais e todos os ângulos internos e externos. Ele quer saber o ângulo externo desse polígono. Primeiro, se ele me deu o número de diagonais, tem como eu descobrir quem? O número de lados. Através da fórmula do número de diagonais. Que o número de diagonais é igual de N vezes N menos 3 sobre 2. E ele diz que tem 20 diagonais. Então, fica 20 é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Agora, nós vamos fazer o quê? Os meios pelos extremos, que fica N ao quadrado, menos 3N, menos 40, igual a 0. Tuane Cavalcante. Agora, eu vou usar de novo a fórmulazinha de Bhaskara. Que é o delta é igual menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 40. O delta é igual a 9 mais 160, que é 169. Agora eu vou descobrir o número de lados.
que fica menos B, que no caso é 3, mais ou menos 13 sobre 2. Aí nós vamos ter o número de lados quanto? 13 mais 3 sobre 2. 16 sobre 2, que é 8. Inclusive, a gente até fez uma questão. Um polígono de 8 lados, que é chamado de octógono, ele tem o quê? 20 diagonais, Ezequiel. Aí, bora lá. Já descobri o número de lados. Agora, foi o que eu falei para vocês. Todo polígono, o ângulo externo, a soma dos ângulos externos, que eu falei lá no comecinho da aula, é o quê? 360 graus. Como ele é um polígono regular, todos os ângulos internos, todos os ângulos externos, né, Gabriel? São o quê? Iguais. E o ângulo externo vai ficar o quê? 360 dividido por 8. Dividindo aí dá quanto? 45 graus. É o valor do ângulo externo. Se eu quiser descobrir o valorzinho do ângulo interno, que nós também vamos falar sobre isso aí, que o ângulo interno mais o ângulo externo sempre é igual a 180 graus. Então, aqui a sexta letra E. Próxima questão. O polígono cujo o número de diagonais excede de 42, olha essa palavrazinha bonita, excede de 42 o número de lados. Beleza? 2 minutinhos na tela eu vou responder a questão 7. Que excede? Excede quer dizer o quê? Porque ele é a mais. Então fica o quê? O número de diagonais é 42. Exatamente, Gabriel. 42 o número de lados. Então quer dizer que é N mais 42. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá na forma do número de quê? De diagonais.
E vamos substituir. Que fica D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? No lugar desse D, eu vou substituir aqui. Esse meu Dzinho aqui da forma. Que fica N mais 42 é igual. Aqui a distributiva, esse vezes esse e esse vezes esse. Que fica N ao quadrado menos 3N sobre 2. Agora, vamos fazer o quê? Os meios pelos extremos. Fica N ao quadrado menos 3N é igual a 2N mais 84. Para cá agora, N ao quadrado menos 5N menos 84 igual a 0. Passei todo mundo para o primeiro membro. Usando de uma forma de Bhaskara, o delta, fica menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 84. Aí o delta é igual a 25 mais 84 vezes 4, que dá 336. E o valor do delta é igual a 361. Agora, bora atrás desse polígono. O N vai ser igual a menos B, que fica 3, mais ou menos a raiz de delta. Quanto é que é a raiz de delta? 19, né? Que é a raiz de 361. Sobre 2A. Número de lados vai ser igual. 19 mais 3, 22. Dividido por 2, que dá 11. Não é isso? Professor, como é que é chamado o polígono de 11 lados? Que nós temos aqui, quer dizer, nosso delta aqui, né? A nossa equação do segundo grau é essa daqui, ó. Nossa equação do segundo grau, que é menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Para quem não lembra, nessa parte que a gente já está fazendo muitas questões envolvendo a equação do segundo grau, o A é o que multiplica quem? Sempre é que multiplica a variável ao quadrado. Então, o nosso A, ele é igual a 1. O nosso B, ele é igual a menos 5. E o nosso C, Gabriel, é menos 84. Beleza? Aqui é quem? Estou tirando as informações, ó, da nossa equaçãozinha do segundo grau. O nosso A é o que multiplica o x ao quadrado ou n ao quadrado. O nosso B, no caso aqui, é o menos 5. E o C é o menos 84. Agora eu vou substituir lá na minha fórmulazinha de Bhaskara, que fica menos 5. Com esse menos daqui, vai ficar 5 positivo. Mais ou menos a raiz de delta, que é 19 sobre 2. Aí nós vamos ter aqui, ó, duas equações, aqui, dois resultados,
que fica 24 sobre 2, que dá 12, que eu estava olhando para cá, que dá, o nome dele é o dodecágono, que é a letra E. Um polígono que ele é chamado de 11 lados, ele é o quê? Um decágono. O nome de todos eles aqui, ó, hexágono, ele é o quê? N igual a 6. Octógono, N igual a 8. Eneágono, a gente até fez uma questão aqui, ó, com eneágono, o N é igual a quanto? N igual a 9. Decágono, N igual a 10. E o que a gente acabou de descobrir, que é 12 lados, aqui, o nosso Nzinho aqui é igual a 12. Professor, e o polígono de 11 lados? É o undecágono, beleza? Então, depois de organizar a nossa equaçãozinha de segundo grau, né, que nós também fizemos muitas questões no semestre passado, a gente iniciou falando esse semestre também dessa parte aí de equação do segundo grau. Questão 8. Olha aí. Praticamente a gente responde aqui a questão 8. Como é chamado o polígono de 8... olha, o octógono. Logicamente ele é o quê? É o polígono de 8 lados. Né? E ele quer saber exatamente quem? O número de diagonais. Beleza? Aí fica o número de diagonais. N vezes N menos 3 sobre 2. Exatamente, né? Fica 8 vezes 5 sobre 2. 40 dividido por 2. O número de diagonais é igual a 20. Com certeza aí é a letra A. Inclusive, tinha até feito umas aqui, né? Aí o aluno, de tanto fazer questões envolvendo diagonais, ele começa já a memorizar algumas. É que nem a gente for fazer questões envolvendo os ângulos internos, a soma dos ângulos internos. De tanto a gente está fazendo, a soma do ângulo interno de um hexágono, de um heptágono, um aluno, de tanto ele fazer, ele começa a aprender a memorizar. Questão 9. Um polígono regular, olha aqui, ó, ele tem 104 centímetros de perímetro. Lembrando que eu também já falei com vocês sobre essa parte de perímetros. E ele disse que cada lado mede o quê? 13 centímetros. Calcule o número de diagonais desse polígono. Para a gente calcular o número de diagonais de um polígono, nós precisamos descobrir o quê? O número de lados. Professor, mas como é que eu vou descobrir o número de lados? Gente, o perímetro, para quem esqueceu, é o que? A soma de todos os lados. Então, se ele me deu um perímetro e ele me deu o tamanho de um lado, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, para descobrir o número de lados, vai ser 104 dividido por 13. Não é isso? Então, cada lado, eu vou ter o que, na verdade, 8 lados. E cada lado, logicamente, o quê? Mede 13 centímetros. Nós acabamos de fazer o número de diagonais de um octógono. Que N igual a 8, como é chamado o polígono? Octógono. Então, o D é igual a N vezes N menos 3 sobre o 2. Aí fica D igual a 8 vezes 5 dividido por 2. O número de diagonais é igual a 20. Beleza?
Exatamente. Questão 10. Olha aí. Questão 10, ele quer saber qual o nome do polígono cujo o número de diagonais é 3 vezes maior do que o número de lados. 2 minutinhos na tela aí para vocês fazerem a questão 10. Do polígono. Que o número de diagonais, ele diz que, olha aqui, Gabriel, 3 vezes maior que o número de lados. Então, é a mesma coisa que eu tivesse falado, o triplo, né? Mesma coisa, 3 vezes maior. Então, ele diz que o número de diagonais é o quê? 3n. Porque é 3 vezes maior que o número de lados. Então, de novo, na forma do número de diagonais. Olha aí. Pessoal de Pimenteiras. Fica D igual a N vezes N menos 3 sobre o 2. Aí o D é igual a quanto? 3N. Aí fica 3N é igual N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Beleza? Para facilitar nossas contas, a gente pode fazer o quê? Cortar esse N com esse N aqui daqui. Olha aí, Gabriel, como é fácil. Agora, fazendo os meios pelos extremos, fica N menos 3 igual a 6. O N igual a 9. Por que que é 9? 6 mais 3. Como é chamado o nome do polígono de 9 lados, ele é chamado de quê? É neágono. É o polígono de 9 lados. Muito bem, o pessoal aí de Pimenteiras. Questão 11. Um polígono regular que tem exatamente 35 diagonais. Como é chamado esse polígono que tem 35 diagonais?
Então, vamos lá de novo na forma do número de diagonais, que é o D é igual a N vezes N menos 3 sobre o 2. Exatamente, né? E eu vou substituir, ó, isso aqui é o número de diagonais, que fica 35 é igual, faz distributiva, esse com esse e esse com esse. N ao quadrado menos 3N sobre o 2. Fazendo os meios pelos extremos, fica N ao quadrado menos 3N menos 70, levando logo para o primeiro membro, igual a 0. De novo, vamos lá nos deparar com a equação do segundo grau, encontrando delta. Quem é o delta? Fica menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 70. Aí o delta é igual a 9 mais 280. E o nosso delta é igual a 289. Beleza? Quanto é que é a raiz de 289? Aí fica N menos B. Não é 16 não, né? 3 mais ou menos. Não é 17 não, a raiz de 289. 17, não é não? Aí fica 3 mais ou menos 17 sobre... Encontrando o número de lados, fica 20 dividido por 2, que dá 10. Então, é o que? Polígonos de 10 lados. O polígono de 10 lados ele é chamado de decágono. Questão 12. Olha aqui, gente. Essa figurazinha aqui, há uns 10 anos, um aluno, cujo nome infelizmente não recordo, apareceu na escola com algumas peças de artesanato. Trabalhando com madeira, pregos e linhas de várias cores, ele compunha paisagens, figuras humanas e motivos geométricos. Foi a primeira vez que vi esse tipo de artesanato. Depois disso, vi muitos outros trabalhando na mesma linha. Certo dia, folheando um livro, vi o desenho de um decágono, né, regular e suas diagonais. Então, essa figura aqui, resumindo aí, né, André? É um decágono regular. Um decágono possui o quê, ó? Como vocês podem observar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. 10 lados, beleza? Agora, qual é a pergunta dele aqui, ó? Observe que no decágono que ilustra o texto acima, o aluno citado usou vários pedaços de linha para compor os lados e suas diagonais do polígono. Cada lado e cada diagonal foi construído com exatamente um pedaço de linha. Ele quer saber a quantidade de pedaços de linha usado para formar o quê? As diagonais do decágono. Esse texto é enorme, é o quê? Só está perguntando o número de diagonais do decágono. Beleza? Olha aí, o pessoal de Gerumênia. Então, o número de lados, logicamente, é 10, que é um decágono. E agora nós vamos descobrir o número de diagonais.
Que fica n vezes n menos 3 sobre 2. O número de diagonais, 10 vezes 7 sobre 2, que fica 70 dividido por 2, que é 35. Então, um decágono, ele tem o quê? 35 diagonais. Beleza? Olha aí, questão 14. Ao somar o número de diagonais, né? Vamos somar. E o número de lados de um dodecágono, gente, um dodecágono, o número de lados, a gente até fez aqui, é igual a 12. Agora, o que é que eu vou fazer aqui, ó? O número de diagonais é o quê? N vezes n menos 3 sobre 2. O número de diagonais é igual a 12 vezes 12 menos 3 sobre 2. O número de diagonais é igual a 12 vezes 9 sobre 2. Simplificando aqui, ó, 12 vezes 9 dá 108. Dividido por 2 dá 54. Beleza? Ele quer somar. Gente, o que é somar? Ele quer somar o número de lados, né, com o número de diagonais. Como eu sei que um dodecágono tem 12 lados, eu quero o quê? Somar. E eu vou somar quem? O número de lados mais o número de diagonais. Que fica 12 mais 54. Eu vou ter um total de 66. Com certeza aí é a letra A. Então, meus queridos, hoje, o tema, o tópico da nossa aula de hoje, a gente fala muitas questões aí de polígono, calcular o número de diagonais, beleza? Próxima semana vamos dar continuidade sobre essa parte de polígono, soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, beleza? E resolver muitas questões na nossa oficina, que é o nosso objetivo maior. Então, mandar um abraço aí para todos vocês, Pimenteira, Jeromênia, Gabriel, todos estão conectados aí, viu? Um abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.